Nos últimos tempos, vivemos essa discussão sobre: será que é momento de voltar ao ensino presencial físico ou é melhor retomar o ano de atividades de forma presencial remota? Essa discussão vem acontecendo em muitas instituições, inclusive nessa aqui que eu trabalho, na UBRA, em Santa Maria. Mas também acontece em outras instituições públicas, privadas, inclusive diretores, secretários de educação, ministros de países são chamados a dar respostas. Respostas, na verdade, que muitas vezes ainda não se tem certeza. Ou seja, será que é momento de voltarmos às aulas de forma presencial física ou não? Seja lá qual for a decisão, sabemos que ela terá muitos impactos na vida das pessoas. E é interessante pensarmos nisso, inclusive, porque nós vimos ao longo deste último ano e ao longo dos últimos anos, inclusive, que sim, é possível também avançarmos na questão do ensino e da aprendizagem, também sim de forma remota. Talvez não como nós gostaríamos ainda, mas é possível aprendermos e, inclusive, então, avançarmos também neste assunto. Mas, por outro lado, sabemos também a necessidade da convivência, especialmente para as crianças, para os adolescentes, no quesito ensino e aprendizagem, porque a convivência também traz muitas experiências boas. E é interessante nós pensarmos nisso, porque Jesus também foi chamado de mestre, e não de um mestre qualquer. Se a gente pudesse resumir os ensinamentos de Jesus, a gente poderia dizer assim duas coisas. Jesus ensinou: ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se nós pudéssemos aplicar essas duas verdades para a nossa vida, muitas situações poderiam ser evitadas e também muitas respostas nós já teríamos. Amar a Deus e amar também ao nosso próximo. Em outras palavras, para as provas da vida, para as diferentes situações, nós já temos a resposta. E isso não se aplica só para essa vida, para as nossas provas aqui neste mundo, mas se aplica também para a vida eterna. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame também o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, inclusive, foi chamado de mestre, e lá no texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que certa vez Jesus foi até a cidade de Cafarnaum e num dia de sábado ele ensinava na sinagoga. E lá diz assim: as pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. Por quê? Porque ele não ensinava como os mestres da lei, mas sim com a autoridade dele mesmo. Jesus falava ao coração. Jesus trazia não só intelecto, mas ele também trazia aquilo que falava ao coração. Quanta coisa a gente pode aprender com esse mestre também na relação de ensino-aprendizagem. Inclusive o termo lá é chamado didaskon, ou seja, ele tinha a didática, ele sabia de fato ensinar para a vida, para o coração. Que legal a gente saber disso. Nos nossos desafios que nós temos pela frente no ano de 2021, de ensino e de aprendizagem, que nós também, alunos, professores, funcionários, seja lá qual for o nosso papel, famílias também de forma especial, nós sempre possamos colocar os ensinamentos de Jesus presente também em nossa vida e em nossas decisões. Possamos sempre olhar para Deus e assim também amar ao nosso próximo. Que Deus sempre nos guarde em cada dia da nossa vida e que o seu amor continue sempre a nos ensinar. Amém.
revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração.